estou te vendo e estou te ouvindo. Muito bem, muito bem. Eu pedi para que a turma dissesse para nós de onde é. Aí a Juliana diz assim, ó, quem trabalha uma vez nunca esquece, é um pedacinho da nossa casa, é mesmo, Ju. A nossa padaria, a padaria que a gente frequenta, ou mesmo que a gente trabalha, é uma extensão da nossa casa, de fato, extensão da nossa cozinha. O Tiago está dizendo que está falando de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. E terra boa! O Dunga, da Pandepan de Montes Claros. E aí, Dunga, como é que está você? Muito bom tê-lo aqui também. Muito bom. Vão me dizendo, gente, de onde você fala. Denise de Fortaleza, no Ceará. Olha que nós temos gente do Sul, do Nordeste, do Sudeste. Vão contando para a gente de onde vocês falam. E, Márcio, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo essa sua paixão, esse seu compromisso com o nosso segmento, né? É sempre muito bom falar com você, a gente sempre sai muito reabastecido desses encontros. E hoje, Márcio, nós vamos falar sobre uma coisa muito bacana, né? Que é inovação. E eu adoro te ouvir falar de inovação. Conta pra gente, é fácil inovar na padaria? Carol, primeiro, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição. Adoro conversar e compartilhar com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o Márcio Goulart, tenho só 33 anos de tecnologia, de varejo, já fui dono de padaria, de restaurante, de supermercado, sou CCO da Tecnoeb, já fundei 2 empresas de tecnologia, desenvolvedor do primeiro software para planificação, então acho que tenho uma boa experiência aí para a gente compartilhar, né? Eu diria o seguinte, Carol, eu acho que os nossos problemas de inovação estão resolvidos. Nós não temos problema de inovação. Não Você acredita tem. nisso? Olha só os dados que eu consegui coletar do instituto, de alguns institutos que criam o Índice Global de Inovação. O Brasil está em 49º lugar entre 132 países. Sim. O melhor posicionado na América Latina, está à frente da Rússia e da China. Olha só. Isso sem contar que a gente não tem política de inovação, de gestão, de programação no ensino médio, né? Então, assim, o índice diz que a gente está bem. Não sei se é isso de verdade, tá? Não sei se é isso de verdade. Eu diria que inovação, seja na planificação ou em outro lugar, tá? Ela é um processo, é uma cultura, é um aprendizado. Você precisa desenvolver a cultura da inovação. É isso que a gente vai tentar, eu vou tentar passar para vocês aqui algumas. É sempre bom quando alguém pergunta como é que eu faço isso, aí você espera que entregue uma regrinha, né? Faz isso, depois aquilo, depois aquilo. Não é bem assim, mas eu acho que tem alguns passos aqui importantes para que as empresas entendam por que tem que inovar e como inovar, né? Então, é isso que a gente consegue fazer. Inovação é difícil? Não, não é difícil. Inovação é natural do ser humano. O ser humano inova desde sempre, por necessidade, a maioria das vezes. Mas a inovação está no nosso sangue, então é uma questão de prática e desenvolvimento. Márcio, adorei a tua fala de trabalhar do entendimento por que a gente precisa inovar, né? Você pontuou para a gente que vai trazer alguns critérios importantes da inovação aqui para a nossa padaria, mas é sempre importante a gente saber o porquê que a gente faz isso. A inovação, ela de fato é necessária vir para o nosso segmento. É importante que a padaria inove para que ela continue a manter seus clientes. Conta para a gente, por que um panificador que está nos ouvindo, que nunca pensou nesse tema, deveria passar a pensar em inovação? E o que é inovação, né? No século passado, né, mais de 23 anos atrás, as padarias já inovavam. Inovavam na forma de atender. Lembra quando deixou de fornecer o pão no balcão e passou a ter o self-service? O self-service não, a vasca de pão, né? O autoatendimento, né? O autosserviço, tá certo? O check-out mudou muito. Depois mudaram as formas de produção. Então, inovação, ela sempre acontece. Mas inovação não é invenção. Invenção é uma coisa, inovação é outra. Tá?
Então, a melhor definição, a minha definição, e a que eu julgo a melhor definição para a inovação, é você resolver um problema do seu cliente de forma simples. Então, tem duas coisas importantes aí: problema e simplicidade. Então, quando a gente resolve um problema do nosso cliente, então imagina você, planificador, pensando na dificuldade do seu cliente, de comprar, de escolher o produto, de identificar sua loja, de ser atendido, de pagar, de check-out, não importa, qualquer problema que seja, tá certo? E você encontra uma solução para aquele problema, você está inovando. E está inovando para quem é mais importante, que é o seu cliente. Então, você me perguntou, por que temos que inovar? E você mesmo disse, né? Para reter os clientes, hoje, reter cliente é uma das coisas mais difíceis que tem, porque nós temos dezenas, centenas de concorrentes. Entre eles, a telinha desse celular aqui, que a gente anda na mão, é concorrente de todo mundo, tá certo? Por aqui você toma atenção, e por aqui você é conectado por fornecedores do mundo inteiro, então a concorrência ela é muito forte. Então, como é que você vai reter o seu cliente, tá certo? Fazendo sempre da mesma forma, principalmente no momento em que novas gerações, sem botar etiqueta em nenhuma geração, tá certo? Novas gerações têm comportamentos diferentes, comportamentos de consumo diferentes. Então, se você não procurar entender as dificuldades de todas as gerações, eu posso falar da minha geração, tá certo? Ou da geração da minha filha, que tem 20 e poucos anos de idade, tá certo? E pensamos diferentes, o nosso comportamento é diferente, nosso consumo é diferente, tá certo? E o planificador tem que atender todas as gerações. Então, a forma de você fazer isso é você inovando no atendimento, inovando no produto, inovando na loja, e por isso que é necessário inovar. E quem não inovar? Não, eu estou bem, aqui funciona, eu ganho dinheiro, está dando certo, etc. Em algum momento vai ser atropelado. Claro que se você está num grande centro, num médio centro, isso vai acontecer mais rápido. Se você está lá no interior, como tivemos agora a Neide participando lá de uma live do Márcio Rodrigues, e ela está lá em São Gabriel da Cachoeira, a realidade é outra, não tenha dúvida, tá certo? Mas os players, os jogadores desse mercado, eles estão entrando, estão percebendo essas brechas e estão tomando mercado. Aí, em nossa região, tem um case, que não é padaria, mas é um case que está chamando a atenção de todo mundo, são as lojas, as Boxo, né? Ou seja, aquilo ali é uma ação de inovação, uma ação que usa uma série de fatores, entre eles análise de dados, para inovar e buscar o quê? Buscar o cliente. E esse cliente vai sair da onde? Vai sair também da padaria próxima. Perfeito, perfeito, Márcio. Você trouxe uma coisa que, para mim, é muito valorosa. É que um dos grandes motivos para que a gente inove é resolver o problema do cliente de forma simples. E, Márcio, com essa diversidade de demandas, porque o cliente de padaria cada vez nos compara mais com todas as experiências que ele vem tendo em outras padarias, em outros negócios. Como é que você acha que a padaria, ou quais são as dicas que você traz para que a padaria resolva o problema do cliente de forma simples, ou seja, inove? Então, vamos lá só tentar explanar um pouquinho assim, tentar dar algumas dicas, né? Porque nós que estamos, nós Tecnoeb e o Márcio, que estamos no ramo da tecnologia há tanto tempo, é muito comum você associar a inovação à tecnologia. Então eu quero inovar, eu vou trazer uma tecnologia nova. Agora mesmo na FIPAM, que nós estivemos lá, apresentamos uma série de novas tecnologias. Não é que tecnologia não é inovação, certo? Mas a tecnologia é o meio para inovar. E a gente pode buscar vários exemplos, né? Você pode pegar o smartphone, que foi inventado lá no final do século passado, ele resolveu um problema. Qual era o problema? Mobilidade do telefone, colocar o telefone na mão. Aliás, você chamava telefone sem fio, eu chamava smartphone, né? Você pode ter o iPhone, que veio 10 anos depois, ele resolveu um problema de colocar o computador na mão. Então, a tecnologia, ela é sempre meio, ela sempre vai permear e vai te dar a condição, tá certo? De você inovar, de você entregar alguma coisa melhor. E isso desde a época da roda, do telefone, do automóvel, da imprensa, não importa.
É sempre assim, tá? E a tecnologia, ela é perecível e, às vezes, ela não tem aderência, tá? Então, é importante primeiro entender isso. A tecnologia é meio. Estar na tecnologia, entender tecnologia, trazer a tecnologia para dentro da sua loja é fundamental, é importante, desde que seja para resolver um problema do seu cliente, desde que seja para você solucionar um problema do seu cliente. Então, o que a gente precisa fazer é entender quais são os problemas dos nossos clientes. Cada loja tem uma coleção de problemas, cada cliente tem um problema. E recentemente teve um cliente meu que falou assim comigo: não, Márcio, eu não gosto de ser atendido pelo robô do WhatsApp, não. Bacana. Uma coisa não é excludente à outra. Você precisa ter o telefone com a atendente, você precisa ter o robô do WhatsApp para fazer o atendimento, você pode fazer uma venda só pelo WhatsApp, 100% pelo WhatsApp. O importante é você ter todos os canais, todas as ferramentas possíveis para todos os clientes possíveis, certo? E aquele cliente, sem botar etiqueta novamente de que gosta de tecnologia, vai usar mais tecnologia. Que ele não gosta de tecnologia, vai usar menos tecnologia. E a sua equipe, e aí é um grande desafio, tem que estar preparada para todas as áreas. Né? Ela precisa estar preparada para navegar pela tecnologia, mas também ter o contato pessoal. E aí é um diferencial da padaria. A gente fala varejo, a gente escuta muita coisa sobre varejo, mas eu sempre faço um corte. Varejo é uma coisa, varejo, padaria é outra coisa, é diferente. Você entra na padaria, o seu cliente é na padaria, você sabe o nome dele, você o conhece, sabe o produto que ele gosta. Você entra no supermercado, isso não acontece. Né? Então, são coisas diferentes. E isso é uma vantagem da padaria. Então, a padaria pode agregar tudo que tem de tecnologia, pode inovar usando a tecnologia, ao mesmo tempo que ela tem o contato, o relacionamento próximo pessoal. E isso faz muita diferença. E cada vez mais o cliente está sedento por esse relacionamento, né, Márcio? Cada vez mais o cliente ele quer ser conhecido não como um número, mas como alguém, uma pessoa que tem hábitos de consumo, que gosta de algumas marcas. Nós temos um grande desafio na panificação, que nós somos um varejo, né, um varejo diferente, que tem uma jornada bem grande, né? Não que os outros não tenham, só que nós somos um mix de indústria, serviço, varejo, e muitas vezes esse mix, nós não usamos talvez dos grandes diferenciais que a tecnologia nos traz, que é a questão da informação. Eu quando estou nas padarias, eu atendo alguns supermercados e algumas padarias, e eu vejo a diferença que faz a utilização de forma estratégica das informações que a tecnologia nos faz. Márcio, conta aqui um pouquinho para esse panificador que está no dia a dia, na operação, que atende muita gente, mas que ainda não tem o hábito de olhar para esses números. E hoje não é só olhar para resultado operacional. Hoje o nosso PDV, por exemplo, nos dá uma série de informações que nós poderíamos usar muito mais para trazer inovações para dentro da nossa casa. Bom, é verdade. Olha só, existem alguns setores que a gente pode falar assim, em 2050 eles não estão aí. A gente pode falar que o setor de saúde vai estar, não tem a menor dúvida sobre isso, e saúde usa muita tecnologia. A gente pode falar que o setor financeiro vai estar, e o setor financeiro usa muita tecnologia. A gente pode garantir que o varejo vai estar. Não tenho a menor dúvida que daqui em 2050 o varejo vai estar presente. Qual varejo? A gente tem uma ideia, mas não tem certeza de qual varejo será, porque daqui a 27 anos, muita tecnologia vai vir, muita inovação, e aí as coisas podem mudar. Mas que vai continuar existindo o varejo, vai continuar existindo o consumidor, vai continuar sendo o mercado. Então, isso é uma coisa boa. Então, a resposta é saber, a sua padaria vai estar presente daqui a 7 anos, em 2030? Como que você imagina que a sua padaria vai estar como é que as padarias estarão em 2030? Certamente, elas estarão tratando muito dados, tá certo? Que é o que você falou, informação, ou seja,
você entender quem que é seu cliente, qual que é o perfil de consumo do seu cliente e como é que a gente consegue conversar com esse cliente de forma personalizada, tá? Então, o tratamento de dados é um caminho. Eu já falei sobre tecnologia, usar tecnologia, agora estou falando sobre tratamento de dados. Segundo, tudo digital, não tem a menor dúvida. Você tem que estar no digital. Ah, Márcio, mas então quer dizer que a loja física vai morrer? Não, não, não. Físico e digital. Físico e digital. Eu acredito piamente que o físico vai permanecer muito forte, tá certo? E a pandemia nos mostrou isso, nos comprovou isso. Então, físico e digital. Mas se você não tiver no digital, você reduz o seu mercado, você reduz a sua capacidade de encontrar os clientes, não tenha dúvida, tá? Outra coisa, lojas autônomas estão pulverizando. E aí eu pergunto, por que que você, que é dono de uma padaria e tem expertise, não tem a sua loja autônoma dentro de um condomínio, dentro de um clube, dentro de um prédio comercial, dentro de uma empresa? As empresas que estão trabalhando com lojas autônomas, elas não produzem nada. Elas simplesmente compram e revendem. E você tem expertise em planificação. Então, por que não abrir a sua loja autônoma e ocupar esse mercado e abrir um braço? Ah, Márcio, precisa de tecnologia? Lógico, é o que eu falei, tecnologia é lei, mas a tecnologia está disponível, está acessível. Basta você utilizá-la. E antes que alguém pergunte se loja autônoma é perigoso, os índices de desvio em loja autônoma estão entre 2% e 3%. Não é diferente no índice de desvio dentro do supermercado, por exemplo. Tá? Então, é importante a gente entender que olhar daqui a 7 anos, entender como é que o mercado de comunicação vai estar, e vai estar utilizando dados, vai estar utilizando, vai ter muita loja autônoma, vai ser tudo digital, vai ter equipamentos mobiles, não tenha dúvida, a mobilidade, o caixa vai estar na mão, os sistemas vão estar todos na mão. Se no smartphone, eu não sei, porque o smartphone talvez acabe, mas vai estar na IoT, ou seja, vai estar no seu telefone, no seu relógio, se é que a gente pode chamar de relógio, né, exatamente, seu watch, tá certo? Vai estar no seu óculos, vai estar na sua roupa, vai estar nos equipamentos. Então, é importante a gente entender e ir em direção a esse caminho. E em direção a esse caminho é conhecer as tecnologias e saber aquela que tem mais ou menos aderência, aquela que está mais ou menos acessível. Como eu disse, a tecnologia é perecível e nem sempre tem aderência rápida. Às vezes ela é substituída rapidamente, mas a gente tem que estar atento. Se não fizer isso, principalmente quem está nos médios e grandes centros, certamente vai vir um player e vai engolir, tá certo? E aí você, mais uma vez, vai ter que correr atrás, e correndo atrás sai muito mais caro. É verdade, Márcio. E eu fico pensando, né? Tudo isso que você falou, a primeira vez que eu fui na Europen, eu andando de metrô em Paris, e aí encontrei uma máquina que entregava a baguete quentinha para aquele pessoal que consumia ali durante o trajeto, a volta ao emprego ou a qualquer momento, né? E eu já achei aquilo assim fantástico, maravilhoso. Poder trazer o pão quentinho, a baguete acessível para o nosso cliente, né? Então, daqui a pouco a gente encontra as flores no aeroporto, nas máquinas de autoatendimento, a gente encontra sandália sendo vendida, e aí a gente fica pensando, o panificador fica pensando, né, talvez que isso não chegue ao nosso segmento, que isso não chegue a nós. Só que esse consumidor que compra flores lá no aeroporto, na máquina, que compra o chinelo e que compra o café, ele é o mesmo que visita a padaria. Assim como aquele mesmo cliente que faz pedido, que paga na mesa, é o mesmo de um restaurante, é o mesmo cliente que visita a padaria. E a gente precisa entender que Márcio trouxe para a gente que nós somos inovadores por natureza. Inclusive, nós somos a espécie que permaneceu, inclusive, por causa dessa questão da mudança e da inovação. Então, o nosso cliente, ele vai exigir uma padaria que surpreenda, ou seja, que desperte nele novas... mostre para ele novas formas de usar aquele local que é a sua padaria. E como você bem disse, Márcio, não só físico, não só digital, mas digital, né? Essa é o grande destino.
Eu fico pensando para um dos grandes desafios que a gente tem, Márcio, tem a ver com os nossos próprios times, né? A gente está falando de uma estrutura estratégica, né? De um olhar estratégico, porque inovação tem a ver com estratégia. E aproveitando que eu estou falando de estratégia, gente, de 24 a 26 de novembro, nós vamos estar num fórum somente com panificadores, que vai acontecer em Campinas, de 24 a 26 de novembro. O Márcio vai estar lá, está preparando um baita material sobre inovação na padaria. Então, nós vamos estar lá 3 dias num fórum somente com panificadores, falando sobre lucratividade. Porque lucratividade tem tudo a ver com inovação. Lembra aquela coisa, a maior parcela fica com quem chega primeiro, né? E inovação tem a ver com isso. Então, olha, gente, se quiserem saber da nossa jornada, manda aqui para mim no direct que eu te mando informações sobre essa jornada. Nós ainda temos vagas para ela. Bem, Márcio, eu falava dos nossos times, né? A padaria, ela tem a maioria do seu time, ele é composto por pessoas da operação. A padaria, a gente precisa reconhecer que a padaria é 80% operação, repetência de processos todos os dias para garantir o nosso volume de faturamento. E talvez esse seja um dos itens que desafia o panificador a aterrissar a tecnologia no seu dia a dia. O que é que você tem de dica para nós? Muito se escuta no nosso setor que falta mão de obra, né? Eu não consigo repor mão de obra, etc. Eu acho que faltam boas oportunidades para quem está disposto a trabalhar na panificação. Tem gente disposta a trabalhar na panificação, mas faltam boas oportunidades, né? Eu sempre falo, a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Então, você precisa primeiro ter gente na sua equipe que saiba lidar com problemas. Essa é a primeira coisa. Lidar com problemas é um aprendizado, né? Problema não é algo assustador. Ele pode ser uma oportunidade? Pode ser, se você souber lidar com o problema. As pessoas inovadoras, elas têm um olhar diferente para os problemas, tá certo? O ser inovador é diferente do ser não inovador. O ser inovador, ele resolve o problema e cria uma solução. O ser não inovador é aquele que se agarra ao problema. Você conversa com uma pessoa, coloca para ela um problema, ela começa a reforçar aquele problema. Ela começa a fazer contar que aquele problema fosse maior do que ele é. Tá certo? Então, esse tipo de pessoa não é a pessoa para você trazer para a sua equipe. Mas a pessoa inovadora é. Agora, não adianta você trazer alguém inovador para a sua equipe e não dar liberdade para ela. Então, você tem que dar liberdade, você tem que escutar, você tem que permitir o erro. Olha só que coisa que pode parecer perigosa. Permita o erro, arrisque e permita o erro. Errou, corrija rapidamente e aprenda. Mas é esse tipo de mão de obra, se a gente pode chamar de mão de obra, já passou da hora de acabar com esse termo, né? De pessoas que a gente tem que ter na nossa equipe, e é esse tipo de empresa que a gente tem que ter para essas pessoas. Tem um olhar diferente também. Então, essas pessoas, claro que elas têm que saber lidar com tecnologia, não tenha dúvida. Claro que elas têm que ser resilientes, não tenha dúvida. Mas elas têm que ser pessoas que sejam capazes de resolver problemas, e elas têm que ser pessoas que, principalmente, sejam capazes de relacionar com outras pessoas, sim, no físico ou no digital. A gente já falou muito sobre B2B, B2C, B2C2B, mas tem um outro termo agora que eu digo assim, é o B2I, a empresa para o indivíduo. O que a empresa pode fazer para o indivíduo? Só que, o que é uma empresa? São pessoas. Então, o que as pessoas podem fazer para as outras pessoas? Isso, principalmente na planificação, eu acho que é um grande diferencial. Então, se eu estivesse hoje contratando gente para a minha padaria, eu estaria procurando esse perfil, com a consciência de que a minha padaria tem que estar preparada para essas pessoas. E não é reter, você não retém ninguém hoje, tá certo? Você cria um ambiente que elas se sentem confortáveis. Eu acho que é por aí.
Perfeito, Márcio. Você falou numa das coisas que eu mais tenho falado lá no meu canal de comportamento, que é a ambiência. As pessoas querem ficar em ambientes inovadores, as pessoas querem ficar em ambientes que elas percebem que elas mesmas se desenvolvem e ambientes que ajudam a mudar a nossa mindset, né? Essa questão da permissão ao erro, a gente ainda, dentro da planificação, ainda tem uma forte tendência da cadeia comando-controle, ou seja, eu mando e você obedece, eu direciono e você faz. E isso, com certeza, não torna as nossas padarias atrativas para as pessoas que podem trazer essas soluções. Então, o panificador, a maioria deles ainda enxerga as pessoas como mão de obra, como algo que eu direciono para aquilo que eu acredito. E cada vez eu acredito mais que propiciar esse ambiente de desenvolvimento, essa permissão ao erro. E o que é permissão ao erro, gente? É tratar o erro como uma coisa, como uma parte do processo. Só vai errar quem está tentando e só vai corrigir quem já errou. Ou seja, dentro da padaria, nós precisamos oportunizar essas coisas para que nós encontremos soluções mais adequadas mesmo para o cliente. Então, o ambiente que eu quero, que eu crio hoje na minha padaria, ele faz muita diferença para com que as pessoas queiram ficar. Cada dia mais eu gosto de dizer que nós somos demitidos, né, pelas pessoas, porque elas não enxergam em nós os líderes que elas precisam para o seu desenvolvimento, E do mesmo jeito que o nosso cliente interno, que é o nosso funcionário, a pessoa que trabalha na padaria, ela olha para a gente e vê, o cliente externo também olha para a gente e enxerga o modelo da loja como esse modelo comando-controle. Como é que é o modelo comando-controle para o cliente? Eu faço e você compra, sabe? Então, eu decido o cardápio e você compra. Então, cada vez mais a gente tem notado que a interação, essa conversa, essa escuta a mais ativa do cliente e que ele nos ajuda a construir produtos e serviços, faz com que o cliente opte cada vez mais pela nossa operação. Márcio, e me conta uma coisa, quando eu falo de loja mesmo, quando eu penso em inovações, e você falou em lojas autônomas, você falou nas lojas em que o cliente não precisa mais daquele atendimento humano, e tem um grupo de pessoas que gosta disso mesmo, né? Que quer entrar, quer se servir, quer pagar e quer ir embora. Então, tem cliente que quer assim, e tem cliente que quer e busca um relacionamento na estrutura. Como trabalhar para esses dois públicos ao mesmo tempo? Como é que a gente consegue perceber que não está passando do ponto, por exemplo? Você, na verdade, não foge da solução. A solução é única, mesmo que o meio, o caminho seja diferente. É você conseguir, de fato, estar engajado, envolvido em resolver o problema do cliente. Não importa o tamanho da empresa, não importa o meio como você vai resolver. Eu tenho um exemplo. Hoje, eu perdi o meu cartão do banco, tá certo? E há 20 dias atrás, eu pedi um cartão novo. Perdi, liguei, cancelei e pedi um cartão novo. Tem 20 dias que o primeiro cartão chegou com o envelope rasgado, eu não pude usar. O segundo cartão não chegou, mas chegou a senha do cartão. Então, ele teve que cancelar, porque foi extraviado. E eu estou esperando o terceiro cartão. No final, não é a instituição bancária gigante que está errando. São as pessoas lá dentro que estão errando. Elas é que não conseguiram entender qual que é a maneira certa de você mandar uma segunda via do cartão. Simples. Tá certo? Então, você precisa focar no problema e não importa se é no físico ou no digital. O meu caso, a minha gerente me ligou, não, vou providenciar para você, etc. Ou seja, ela fez questão de fazer o contato por telefone. Tá certo? Não foi digital. Mas o processo digital não funcionou. E a gente tem exemplos, cara, talvez um dos cases
mais emblemáticos que a gente tem recentemente, dos últimos anos, é o Nubank, que é um banco digital que não tem nenhuma agência e entrou para concorrer com os 5 maiores bancos do Brasil. E o Nubank hoje, não sei se você sabe, tá? Os números do Nubank são coisas impressionantes. O Nubank 85 tem milhões, né, 23% das transações Pix passam pelo Nubank. 46% dos adultos brasileiros têm conta no Nubank. Olha só, e ele entrou para brigar. Mas qual que é o diferencial do Nubank? Simplifica. Você quer abrir uma conta no Nubank? Faz pelo celular. Você quer aprovar o seu limite? Responde meia dúzia de perguntas. Certo? Então, ou seja, simplificou. Mas ele está nichado num público mais jovem? Não é verdade. Mas, principalmente, ele foi buscar esse público mais jovem. É uma escolha que ele fez. Você pode ter sua padaria, digamos que você tem uma padaria próxima à universidade. Está correto você nichar o seu produto, o seu serviço, a sua forma de atendimento para aquele público. Certo? Se você entende que é um público que vai transacionar mais no digital, investe muito no digital. Tá? Mas aí tem a padaria que fica lá do lado da igreja, no bairro de Belo Horizonte. Não tenha dúvida que o público dela talvez não vai ser o mais jovem, mais digital, tá certo? Então, você nichar não tem problema, mas fundamentalmente é você resolver o problema. Então, usa de todos os meios, todos os artifícios para você resolver o problema do seu cliente. No físico, no digital, não importa a ferramenta que usar. Mas isso é que vai fazer diferente. E é bom a gente dizer que não existe mais fidelização. Não existe. Fidelização, ela existe até que apareça algo melhor. Ponto. Tá certo? Mas você pode sim criar um relacionamento tão profundo com o seu cliente que ele vai te indicar para outros clientes. Porque ele está feliz. Então, o caminho é esse. Resolva os problemas de forma que seu cliente fique tão feliz com o que você fez para ele que você vai se tornar referência para ele. É verdade, Márcio. E eu digo aqui também que é importante que o panificador ele entenda que isso começa nele, né? Isso começa no empresário, que vai destinar tempo para escutar o seu cliente, para entender quais são esses problemas que ele está buscando solução. Porque se ele não encontrar essa solução na nossa padaria, ele talvez encontre essa solução na palma da mão, procurando um iFood, por exemplo, outra estrutura que consiga entregar aquilo que ele pede, né, em tempo real. Então, essa mudança de mindset vai começar sim no empresário, vai começar sim no modelo que todo dia ele escolhe de para conversar com seus clientes, para conversar com o seu público. E aqui, gente, uma recomendação, que é a escuta ativa da necessidade do cliente, a atenção que a gente precisa ter para perceber o que é que o consumidor está pedindo, quais são as coisas que ele mais tem reclamado, e assim, trabalhar menos os problemas de dentro e olhar um pouco mais para fora. Nós ainda encontramos muitos dos clientes e que estão buscando também. Quem mais conhece do cliente? O primeiro é o próprio cliente. Quem mais conhece das dificuldades, dos problemas, do desejo do cliente? Primeiro é o próprio cliente. Segundo, aquela mocinha, normalmente é uma moça, né, que está ali no balcão. Ela conhece muito. E aí você pergunta, e o panificador? Chama aquela moça para perguntar, o que você tem para me ensinar? Não, às vezes o processo normalmente é o inverso. Ele quer ensinar para ela tudo. Né? Dá liberdade para ela falar o que você escuta do nosso cliente todo dia. Às vezes ela vai escutar e fala assim, olha, esse produto aqui que está na embalagem de 6, eu gostaria que fosse de 4. Sabe, esse produto que sai tantas horas, eu gostaria que saísse mais cedo ou mais tarde. E assim por diante. São, às vezes, detalhes. Mas quem está ali no balcão escutando o cliente consegue trazer isso muito para a loja. Então, quer uma boa prática? Se conversa todo dia com a sua equipe e escute a sua equipe. Ela vai ter muito para te contribuir para a sua loja, para o seu negócio. Muito, muito bacana isso, Márcio, essa cultura, né? Essa cultura de escuta, de uma escuta mais ativa. E é um desafio mesmo para o panificador. Eu tenho entendido e tenho visto cada vez mais as empresas que investem
nessa redução mesmo de uma escala hierárquica, e que conversam, escutam mais a sua equipe, elas estão mudando. E aqui também vale a pena pontuar o quanto que a gente tem a possibilidade de desenvolver essas pessoas, né? De desenvolver as pessoas que estão no contato direto com o cliente. Hoje todo mundo tem um smartphone, hoje a cadeia de ensino pode cada dia mais ser usada sim, usando as redes sociais. Nós temos muita coisa boa, muitos podcasts, muitas lives como essa que falam de coisas pontuais do nosso negócio para ajudar a melhorar essa percepção mesmo do nosso time em relação ao nosso negócio. Muito bem, Márcio. O que mais a gente pode trazer? Que dicas, né? Ou seja, que dicas para que a gente finalize esse nosso bate-papo você deixa para o planificador que quer, primeiro, criar uma cultura de inovação. Segundo, pensar em como resolver esses problemas do cliente. Primeiro, você falou que ele tem que escutar e saber quais são. Depois, como resolver. Quais são as dicas? O que é que esse planificador precisa fazer na prática? Vamos lá, né? A padaria de 2030, a gente já falou, ela precisa saber lidar com tecnologia muito mais do que lida hoje. Ela precisa saber lidar com dados, tratar dados para entender melhor quem que é seu consumidor, tá certo? Ela precisa resolver problemas, para isso ela precisa trazer gente na equipe que saibam resolver problemas ou que lidem bem com problemas, tá certo? Isso a gente falou, tá? Agora, a gente tem de fato uma nova geração aí que vai gradativamente ocupando os postos de trabalho. Não tem dúvida, é um processo natural. E essa geração, a gente precisa ter um olhar específico para ela, entender como é que a gente pode atrair essas pessoas para trabalhar com a gente e como é que a gente pode atender essas pessoas que são os consumidores, os novos, os recentes consumidores, os próximos consumidores. Essas pessoas, elas estão fora do que a gente pode chamar de mainstream, quer dizer, daquilo que é normal, que é comum, certo? Elas não gostam do padrão, do médio, eles não gostam, né? São pessoas muito tecnológicas, são pessoas aceleradas, que gostam de simplificar, são pessoas que criticam abertamente tudo que elas veem, mas que cuidam muito do meio ambiente, gostam de soluções que melhoram o mundo, tá certo? São protetoras do tempo, normalmente mais do tempo deles do que do nosso, mas são protetoras do tempo, tá certo? Então, o que a gente precisa é saber como é que eu me relaciono com essas pessoas. Porque as outras gerações que estão aí, como a minha, acho que de uma forma geral a gente sabe relacionar com elas. Elas não mudaram Sim. tanto. Certo? Mas essa geração que está entrando no mercado, que já entrou mais recente, a gente precisa ter um olhar diferente para elas. Então, é importante a gente entender, saber quais são as dúvidas, quais são os questionamentos, quais são as escolhas, para a gente poder se relacionar com elas, porque elas serão as pessoas que vão trabalhar com a gente e também os nossos consumidores. Então, cuida da tecnologia, trata de dados, sabe resolver problema, traga para a sua equipe pessoas que sabem lidar com problemas, certo? E entenda muito bem como é que essa geração recente, sem botar etiqueta, como é que ela se comporta para você conseguir que ela seja da sua equipe e conseguir que ela também, você consiga atendê-la enquanto consumidor, né? Então, acho que são bons caminhos, tá certo? Para a gente orientar. E tem uma outra coisa que se fala muito mais recentemente, tá certo? Que é a ambidestria. Talvez você possa me explicar melhor o que é ambidestria. Eu digo assim, ambidestria é trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Mas talvez você possa explicar melhor. Mas isso é muito importante. Ou seja, não é cada um no seu quadradinho, cada um fala a sua coisa, não. É importante você ter repertório e entender melhor como é que as coisas funcionam. Aí você pode nos falar melhor, explicar melhor. O que é essa ambidestria que eu acho tão importante hoje nesse mercado de trabalho nosso? Márcio, eu gosto sempre de dizer que a nossa capacidade de, sendo dono da padaria, me sentar numa mesa com um olhar de consumidor. Então, essa capacidade da gente, com todo o repertório que a gente tem, poder sentar em várias cadeiras
para poder lidar com os diversos assuntos. Inclusive, isso nos ajuda a criar as soluções tão buscadas e que você de forma muito assertiva, tantas vezes repetiu isso hoje. Nós precisamos resolver o problema do cliente. E quando, a partir do nosso repertório, nós sentamos nessa cadeira, nós vamos conseguir encontrar mais soluções, usando o que a gente tem. Né? Porque é usando o que a gente tem, só que um olhar amplo. Eu gosto de dizer que é a capacidade que a gente tem de pensar global e agir local, sabe? Pensando no todo, fazer a parte e entender onde é que nós estamos sentados. Eu acho que é uma grande, grande característica mesmo, e todos nós precisamos para lidar com os desafios do porvir. É importante dizer que nós estamos num ambiente de constante mudanças, e constante mudanças exige uma mente, uma rede neural mais ampliada, né? Ampliada para que a gente consiga essas tão sonhadas soluções aí. O Márcio, assim, Toda mudança gera desconforto, isso não é só um clichê, é de fato, né? Sim. E tem um fator ainda que eu não falei, que eu não quis trazer isso para não ficar uma fala clichê que todo mundo fala hoje, eu deixei agora para o final, que a gente não pode deixar de comentar, de falar, que é a tão já falada inteligência artificial. Ela faz parte do processo de inovação, tá certo? Ela faz parte, né? Ela é útil. Então, quando eu falo assim, entendam tecnologia, tragam tecnologia para dentro da sua loja, né? Traga a inteligência artificial para essa loja. Você vai ver que ela vai conseguir te entregar muitas boas soluções para grandes problemas. Então, a inteligência artificial não é só entrar na ChatGPT e fazer 2, 3 perguntazinhas e esperar que ela te responda. Não, não é isso, tá certo? Sim. Tem muita ferramenta boa de inteligência artificial para resolver problema de fato dentro da sua loja, tá certo? Então, está todo mundo ouvindo sobre inteligência artificial. Acho que pouca gente está experimentando inteligência artificial. Vai ser mais reativo quando ela acontecer. Eu vou experimentar. Não, vai lá, experimenta, faz um teste, tá certo? Entenda como é que funciona, porque não tem a menor sombra de dúvida que a padaria de 2030 ela vai precisar muito de inteligência artificial dentro da sua automação, dentro do seu ERP, dentro do seu BI, dentro dos seus processos. Não tem a menor dúvida que isso vai acontecer. Márcio, eu tenho uma coisa que eu falo muito, eu sou muito fã, né, do Omni, e acho que o Omni tem ajudado, né, o Omni tem ajudado muito o panificador que está atento às informações que ele recebe no seu dia a dia, né? Para quem não sabe, o Omni traz um BI, o BI até do software da empresa aqui do Márcio, e que traz para a gente as não conformidades, tudo o que acontece em tempo real, aquilo que não está previsto e nos sugerindo soluções. Quando você fala em inteligência artificial, você fala também a partir desse olhar do uso das informações de uma maneira mais inteligente, por exemplo, como o Omni, a utilização do Omni? Sim, não tem a menor dúvida. Tanto no Omni, mas também no Lince, que é o nosso ERP, você já tem inteligência artificial embarcada. E às vezes para as coisas simples, mas o que eu falei, identifica o problema e simplifica. Então, por exemplo, você ter uma ferramenta de inteligência artificial que vai te falar o momento de compra de compra de um produto de revenda ou de uma matéria-prima, isso é uma solução. Isso simplifica, tá certo? Isso faz com que o processo se torne mais simples e de mais fácil domínio de todas as pessoas, porque tem ali por trás um software com inteligência artificial fazendo isso. Mas isso vale para o período de compra, isso vale para o período de produção, isso vale para o fechamento de caixa, que não vai existir mais. Não faz sentido você ficar fechando caixa, tem uma pessoa que vai ficar fechando caixa, se hoje 60%, 70%, 80% das transações estão em cartões de crédito, débito, Pix, então o dinheiro que circula na loja praticamente fica na loja. Então essas situações, esses processos, né, eles vão ser todos encampados pela inteligência artificial, tá certo? Envios de XML para contabilidade e outros tantos vão ser encampados pela inteligência artificial. E aí, aquelas pessoas que faziam essas tarefas todos os dias não terão essas tarefas para fazer.
E o que essas pessoas farão? Aquilo que elas tiverem capacidade para fazer. E se elas não tiverem capacidade? Aí elas estarão fora do mercado de trabalho. Então, é importante você também se preparar, se capacitar para fazer coisas de maior valor, tá certo? Perfeito. Porque aquelas automatizadas, aquelas que serão robotizadas, a inteligência artificial, machine learning, deep learning, os robôs vão fazer. E vão fazer com mais eficiência do que nós fazemos, né, Márcio? Porque eles vão ter uma constância que muitas vezes a gente não tem. E esse alerta é bastante importante, e é por isso que todos os dias nós nos levantamos aqui no canal, dentro das consultorias, dentro dos processos de mentoria e aconselhamento, trabalhando a formação das pessoas. Então, mais do que nunca hoje, principalmente a partir dessa fala do Márcio, de que as coisas que podem ser robotizadas, automatizadas, elas serão. E nós, no canal Padaria, precisamos estar preparados para isso. E, inclusive, como líderes dessa operação, além de estar preparado, nós precisamos estar preparando as pessoas que estão conosco, né, Márcio? Porque a padaria é um local onde muitas vezes pessoas trabalham com a gente há 10, 15 anos. E o que fazer se essas pessoas não estiverem ambientadas com as novas ferramentas e com os novos recursos? Eu tenho certeza que a grande maioria dos panificadores não vai querer desligar pessoas de tanto tempo. Então, olhem para esse ponto, invistam nessa formação de pessoas. E esse é, inclusive, um dos temas que nós vamos estar falando dentro da jornada. Por quê? Porque as pessoas, elas podem ser o grande diferencial competitivo das nossas lojas. Por quê? Porque elas podem buscar as soluções que o cliente precisa. Né? O Márcio pontuou para a gente que a gente precisa resolver problema do cliente, e isso é inovação. Então, as pessoas que já trabalham no canal com a gente há tanto tempo, elas podem ser fontes de solução, mas se elas estiverem verdadeiramente preparadas. E o que é que está preparada dentro da padaria? É saber os pilares geradores de resultado, é entender o que é que, de fato, muda o ponteiro, né? Mexe o ponteiro dentro da nossa organização. Então, pessoas preparadas têm tudo a ver com lucratividade. E eu também quero encerrar a minha fala aqui dizendo... reforçando o nosso compromisso, e toda semana está aqui falando sobre temas importantes do canal Padaria, né? Da gestão, da liderança de pessoas, da liderança de produção. À tarde nós temos live, é o nosso papo técnico. A gente tem a Ana Lúcia falando de toda a operação de loja, falando do atendimento ao cliente, falando de como aumentar vendas, como aumentar ticket médio. Nós temos a Viviane falando de gestão dos processos produtivos, falando de pré-pesagem, de tudo aquilo que no processo produtivo contribui para a lucratividade da padaria. E a gente vai encontrar todos esses temas reunidos na nossa jornada. Márcio, nos encontramos dia 24, aqui nós estamos com todo carinho preparando para recebê-lo aqui no nosso evento. Então, anota aí, de 24 a 26 de novembro, em Campinas, Jornada da Lucratividade. Márcio, suas últimas palavras e o meu muito obrigada, viu, por mais uma noite você estar aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade, Carol. É sempre um prazer estar participando e conversando aí com você. Parabéns pelo trabalho que você faz, isso é muito importante para o setor. De 24, 25, 26 estaremos lá. Gente, quem tiver oportunidade, vai lá, porque vai ter muita coisa boa. Esse pequeno insight que a gente falou sobre inovação lá, a gente vai detalhar muito mais, vai poder contribuir muito mais, inserir todo o mercado de planificação no tema inovação, tá? E, mais uma vez, obrigado, um prazer estar aqui com você, estou sempre à disposição, até a próxima, a gente se encontra lá na jornada.
Obrigadão, Márcio. Um beijo para você. Obrigada a todos que tiveram. Sim, Hanna, vai ficar gravada. Vou deixar aqui gravada no canal. Sempre ficam gravadas as lives. Obrigada a todos que estiveram com a gente e até próxima semana, gente. Tchauzinho, Márcio. Obrigada.